Olá, boa noite a todos. É muito bom estarmos mais uma vez juntos aqui. E como sempre fazemos, nós vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. E nós escolhemos essa passagem particularmente porque hoje nós vamos abordar as duras provas em que vivemos nesse momento. Então vamos aqui à leitura do Evangelho. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente estabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que não há desesperos eternos, porque não é possível, seja a vontade de Deus, que a criatura sofra indefinidamente? Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal, nós grifamos. E eu sugiro que leiam essa parte do Evangelho porque é muito confortante, é muito reconfortante nesse momento em que nós estamos vivendo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai, vamos fazer a nossa prece e vamos mentalizar Jesus. Que os nossos pensamentos, reunidos aqui, Jesus, em seu nome, nós vamos pedir bom ânimo, força e esperança diante das provações que para nós ainda tão difíceis de suportar. Fique conosco, Jesus, guardando-nos em sua paz, fortalecendo nossos corações e assim pedimos permissão para abrirmos os estudos de hoje. Assim seja, graças a Deus. Bom, o tema do nosso estudo de hoje é o corpo. E normalmente esse estudo do corpo ele é dirigido para a nossa saúde. A gente fala muito da saúde física e mental. Muitas vezes nós abordamos o efeito das drogas no corpo e também o efeito dos estados emocionais negativos na saúde física e mental. E outras tantas vezes, nesse estudo do corpo, nós estudamos o magnetismo para entendermos melhor o fenômeno das obsessões espirituais. E também focamos no tema o corpo, simbolizando a nossa ligação com a matéria, uma vez que somos espíritos vivendo uma experiência humana no mundo material. E aí nós trazemos assuntos relacionados à experiência reencarnatória, nesse tema de o corpo. Então, há alguns meses, o mundo todo, nós vimos voltados a nossa atenção para a pandemia do coronavírus. Portanto, eu acho que é um momento muito propício da gente falar dessa realidade que nos afeta e que trouxe mudanças significativas para todos nós. E de cara, obviamente, a mudança mais visível tem sido que a impossibilidade da gente ignorar o que está acontecendo no mundo. E também, claramente, nós chegamos à conclusão de que todos nós estamos no mesmo barco. Portanto, nós precisamos seguir numa mesma direção, senão a gente não vai sair do lugar nessa pandemia. Indiscutivelmente, é uma responsabilidade de todos nós, uma vez que você se protegeu usando máscaras, mantendo a higiene, usando o álcool gel, lavando as mãos, mantendo esse distanciamento social, ainda são os métodos mais eficazes para evitar a contaminação, segundo a recomendação da ciência, até que chegue, enfim, a vacina ou medicamento comprovadamente eficaz, é o que nós temos para o momento, São essas precauções que a gente precisa tomar. Até lá, precisamos nos cuidar e, agindo assim, nós vamos cuidando do outro também, Evitando a contaminação, e a prudência diz que só devemos sair de casa quando for estritamente necessário. A gente percebe que não se trata apenas de uma crise, de uma pandemia em termos de saúde física, mas também existe uma crise muito psicológica aí. Nós nos encontramos no meio de um processo de um sofrimento coletivo. E todos estamos perdendo algo ou assistindo às outras perdas das outras pessoas também. E é muito importante nesse momento que nós observemos as nossas fragilidades e, quando necessário, buscar ajuda e orientação.
E passados alguns meses do impacto inicial da chegada do vírus, a gente já pode tirar algumas lições proveitosas, né? Nós já percebemos assim alguns movimentos de adaptação. Adaptação, né? O que acontece? Isso é o nosso novo normal, essa precaução toda em casa, né? A gente máscaras, isso já é o nosso novo normal. E o SEMA, por sua vez, também já está fazendo todas as adequações possíveis, seguras, né? Com cada atividade da casa, oferecendo várias atividades virtuais, por exemplo, e incansavelmente o SEMA tem estado presente nas nossas vidas. E muitos de nós já estamos nos adaptando a outras rotinas, né? E a gente vai se adaptando, e aos poucos a vida vai seguindo algum rumo, uma vez que tudo é muito novo para a gente não sabe o rumo ainda que vai seguir, é uma coisa muito do dia, né? É o só por hoje. E parece que nós estamos vivendo, assim, a sensação que a gente tem, não sei se vocês têm essa sensação, é uma sensação de limbo, né? De estarmos no limbo, né? Que é um sentimento de que a gente não encontra muito o nosso lugar. Não se trata de nos sentirmos deprimidos, não, mas é de nos sentirmos assim como se nós estivéssemos perdendo o chão, como nessa figura, e o chão ele vai saindo debaixo da gente, né? Que antes a gente pisava nesse chão com tanta segurança e com tanta firmeza, né? E ficou muito claro para nós que uma porta já se fechou. Agora, nós precisamos descobrir qual é a porta que nesse momento se abre para a gente. E para poder fazer esse movimento de novas descobertas, nós precisamos urgente parar de perguntar o que irá acontecer e passar a perguntar o que é que eu posso fazer. Eu acho que é o que se tem para o momento, né? Bom, e no primeiro momento, a gente precisa identificar quais são as nossas necessidades emocionais, físicas e espirituais para esse momento, e utilizando as ferramentas que nos são disponíveis nesse momento. Um livro muito interessante, Qual é a Tua Obra?, do professor Mário Sérgio Cortella, ele faz uma observação muito realista. Ele diz assim: temos carência profunda e necessidade urgente de a vida ser muito mais a realização de uma obra do que um fardo que se carrega por dia. Temos carência profunda e necessidade urgente de a vida ser muito mais a realização de uma obra do que um fardo que se carrega todos os dias. É interessante essa figura, né? Quando a gente descobre a obra que se precisa fazer, como ali que está rolando a bola, passa a não ser mais um karma, né? Uma coisa pesada, um fardo, como ele diz aqui, né? E essa pandemia, com todos os transtornos que trouxe para a gente, ela não pode ser resumida apenas nisso, né? Num fardo, num peso que a gente carrega assim a esmo, né? Sem rumo. Porque pela lei de progresso, a alma clama por cumprir um dever. E é um sentimento inato mesmo de que, apesar da dor intensa, nós temos alguma coisa para fazer. Só que essas certezas do que fazer, elas ficaram no passado, né? Existem pessoas que querem retornar à vida exatamente como ela era antes da pandemia. Porém, enquanto a gente não se desapegar de velhos hábitos e buscar criar outras formas de viver, nós vamos continuar vivendo num clima angustiante, porque é extremamente angustiante você fixar a vida quando ela já não existe mais da mesma maneira. E como dissemos, existe uma necessidade no íntimo da alma de crescer. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. Eu acho essa música linda, a letra dela é linda, né? Existe realmente algo dentro de nós que quer crescer. Mas, por outro lado, existe um outro eu que está com medo de crescer porque não consegue enxergar uma perspectiva até mais imediata, né? Mas a vida, ela pede para seguir em frente com otimismo e fé. E por isso implica em lidar com esse novo. E estamos com medo do novo, pois ele abala a nossa ilusão de tudo controlar. Essa mudança está mexendo muito com a nossa ilusão de que a gente pode e tem que controlar absolutamente tudo, né? E continua a letra da música. E a vida que segue, né?
Dá para viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal, é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. E para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. Linda, né? E precisamos entender o momento difícil em que nós estamos vivendo. E para trilharmos o melhor caminho, precisamos abandonar essa ilusão de que iremos seguir nessa nova trajetória sem sofrer. Todos nós, de alguma forma, estamos sofrendo. Cada um à sua maneira, cada um na sua visão desse momento, né? E para retratar esse vírus mais conhecido do mundo, eu trouxe também uma das pinturas mais conhecidas do mundo, que é a nossa Mona Lisa aqui de máscaras, né? E nesse momento de mudança, um ponto eu acho que a gente vai concordar. É normal ficar anormal em uma situação anormal. Eu acho que hoje em dia nós todos estamos vivendo a nossa normalidade, né? Daí a necessidade de entender como é que a gente está vivendo esse processo, para simplesmente se permitir viver humanamente. Às vezes a gente quer viver perfeitamente, com absoluto controle de tudo. E nesse momento eu acho que está um pouco difícil, né? E o que significa viver humanamente? Viver humanamente é ter consciência da própria vulnerabilidade nesse momento, né? É quando a nossa imperfeição ela vai se tornando cada vez mais evidente nos quadros da vida, principalmente em momentos difíceis como esse. E eu te pergunto, alguém já ficou normal dentro dessa pandemia? Olha só, etapas da pandemia. Eu acho que isso descreve bem a nossa anormalidade humana dentro da pandemia. No primeiro plano, a gente vê a Mona Lisa AP, ou seja, antes da pandemia. Eu acho que é como a gente era também, né? AP, antes da pandemia. E como nós estamos ainda vivenciando essa pandemia, nós não temos nem ideia como seremos o nosso DP, que é o depois da pandemia, né? Porque nós estamos no meio do caminho. Você se identificou com algumas dessas etapas de quarentena, que foram muito bem representadas aqui pela Mona Lisa? Eu me identifiquei, assim, só não me identifiquei com a do papel higiênico, porque realmente eu não fiz isso, mas no início eu fiquei meio que na paranoia, acreditando que o álcool em gel ia acabar e o álcool gel era a única maneira que nós tínhamos de nos blindarmos, digamos assim, desse vírus. Eu pensei também em estocar, mas eu não fiz porque eu fiquei com medo de sair de casa, eu não quis. E assim, eu vou oscilando dessas fases todas, uma fase ou outra. Eu estou agora pintando mais o cabelo por causa das gravações, mas o meu cabelo também sofreu horrores, né? Essa camisa de força eu achei interessante, porque para mim ela retrata, assim, às vezes um momento que a gente vai surtar. A gente está precisando de uma camisa de força. E essa última aí, certamente, eu estou firme com ela, porque eu estou comendo muito mais nessa fase. Eu comecei a cozinhar, mas ia variar os pratos. Eu comecei light, comecei direitinho, mas agora eu estou na fase de ficar inventando sobremesa. Ai, meu Deus, essa fase vai passar, tenho certeza que vai. Então, nós estamos, na realidade, vivendo um momento de exceção, né? Novas rotinas elas vão surgindo do zero, da tentativa de adaptação. E entre os erros e acertos, a gente vai palmilhando o melhor caminho, né? Essa forma de se viver humanamente, né? Se de um lado a gente começa novos hobbies, né? Inclusive virtuais, por outro, a gente às vezes exagera um pouco nisso, se sentindo na obrigação de dar conta de tudo fazer. Né? E tem dias que nós vamos conseguir sair da cama e vamos fazer as coisas que temos que fazer, mas vai ter dia que a gente não vai conseguir, né? E a gente precisa se dar esse descanso, às vezes, de querer simplesmente ficar o dia inteiro vendo televisão, né? Isso não tem nada de errado. Agora, por outro lado, se isso está afetando a sua vida de maneira muito impactante, lembra que pedir ajuda, né, é sinal de força e não de fraqueza. É quando você busca meios de poder viver com tudo isso. Então, vamos lá. Existem várias maneiras da gente buscar rotinas saudáveis, por exemplo, como leitura de bons livros, assistir bons filmes,
buscar o contato com os amigos, mesmo que seja de maneira virtual, né, o que dá para o momento. Fazer os dependentes é fundamental que mantenham a participação no grupo de mútua ajuda, porque esse momento é um momento de muita fragilidade, para que possa evitar as recaídas. Cuidar da saúde, fazer exercício na medida do possível, buscar médicos e criar novas rotinas que visem, inclusive, uma melhor interação com a família, né? Observando sempre a cordialidade e o afeto, porque muitas vezes os ânimos não estão nos melhores momentos, a gente precisa cuidar muito disso, né? E com tantas notícias negativas, nós precisamos manter o nosso bom humor, né? Como diz o ditado, rir às vezes é um santo remédio. É uma maneira saudável e necessária da gente lidar com essa adversidade, ou pelo menos para dar uma rasteira nessa adversidade, né? A gente não está falando aqui de transtorno de humor, né? De uma patologia. Trabalhar seu humor, ele é muito importante, mas não é suficiente, obviamente, né? É necessário a gente avaliar a necessidade de tratamentos psiquiátricos e psicológicos nos grupos, pois quando se está fora de controle, quando a situação está além da capacidade de lidar naquele momento, é fundamental que a gente busque ajuda. A gente está o tempo todo batendo nessa tecla, porque é muito importante essa observação para não haver as desagradáveis recaídas, né? O processo de recaída, ele começa a cada dia, a cada momento. A gente precisa estar muito atento a isso. E nós falamos daquele humor que é um humor saudável, né? Porque é quando a gente não quer sofrer sem negar que está sofrendo. A gente não nega, porque o humor ele não nega problema, ele não nega sentimento nem expectativa. E, por exemplo, já que a gente está falando em corpo, dentre alguns dos benefícios do humor saudável, tá? A liberação de endorfina, a diminuição da pressão arterial, o relaxamento da tensão muscular e o aumento até do nível de anticorpos. Foi interessante porque eu e meu marido nós resolvemos procurar uns programas antigos de televisão de comédia, mas a gente ria muito. E como foi relaxante, como foi gostoso ficar rindo, né? E em termos emocionais, inclusive, as pesquisas observam que o humor positivo ele ajuda a gente a reduzir o nível de depressão e de ansiedade, né? É aquele alívio de sentimento como angústia e como a raiva. E é interessante porque possibilita tirar um pouco a mente do negativo, né? Dessas circunstâncias, que essa pressão que a gente está sofrendo agora, a gente fica muito negativo, o que é natural. E é interessante também quando a gente começa a rir da gente, é muito bom. A gente, principalmente nessa situação de pandemia, né? Aí a gente começa a perceber que as coisas não são tão definitivas e também não são tão sérias quanto parece. E assim a gente pode enxergar de alguma forma que se pode mudar. Quando eu vi essas figuras engraçadas aí da etapa da quarentena, eu ri muito porque eu me identifiquei com a maioria delas. Eu pensei, meu Deus, o que é que esta quarentena está fazendo comigo? E ri bastante dessas figuras porque eu me identifiquei. E quando você consegue rir, principalmente da própria frustração ou da própria vergonha, você pode perceber que você já está começando a relativizar um pouco essa frustração, essa vergonha. Daí porque costumam dizer que um dia a gente ainda vai rir de tudo isso. Isso é muito interessante, né? Isso significa que nós conseguimos o quê? Tomar uma certa distância emocional de alguma coisa que foi muito ruim. Quando a gente começa a rir, consegue rir de uma situação desconfortável que vivenciamos, significa que nós não estamos mais presos emocionalmente de uma forma negativa ao que aconteceu. E por isso o humor, ele é libertador. Para pensar nisso e começa a adotar essa postura. Faz um teste. Procura se lembrar de uma situação bem embaraçosa, um mico do passado que você tenha vivenciado e hoje, a certa distância daquilo, vira uma piada para você que você conta para as pessoas com muito bom humor, né? Perceba que a emoção da situação ruim ficou no passado. Né? Eu vou compartilhar com vocês aqui o meu mico espiritual que eu passei assim, que foi uma piada, que virou piada. Alguns anos atrás, nós tínhamos uma pessoa muito querida, uma amiga muito querida, ela estava muito doente, ela estava realmente nos seus últimos dias de uma doença muito grave, ela já não tinha mais como sobreviver por muito tempo, em função da gravidade da doença. Então, nós, os amigos, nós nos revezamos no hospital,
para ficar com ela. E um dia eu fui ficar com ela e ela assim, ela estava muito fraca, mas ela tinha momentos de lucidez e tinha momentos em que ela entrava assim um certo transe, um devaneio, eu não sei. E aí eu estava em pé assim na beirada da cama, aquela cama hospitalar, e aí ela levantou a cabeça, ela olhou para mim na minha direção e ela levantou a mão assim, sabe? E o olhar dela parecia que ela estava, não sei, olhando para o nada, é uma coisa estranha. Aí ela disse assim, Jussara, eu quero subir. Aí imediatamente eu falei, meu Deus, ela está desencarnando. E aí eu falei, tentei me lembrar de tudo que eu tinha estudado da doutrina, o que a gente faz nesse momento do desencarne, como é que a gente pode ajudar o desenlace. E eu comecei a rezar, chamar a espiritualidade. Falei, ai meu Deus, será que ela está vendo os amigos espirituais dela? E comecei a entrar numa surtação. Aí daqui a pouco ela chega para mim e diz assim, e aí, eu preciso subir. Aí eu falei, aí muito inspirada, eu falei, suba, vai para Deus. Vai para Jesus, suba, liberte-se. Aí ela chegou para mim e disse assim, Jussara, eu quero subir a cama, eu não consigo girar a manivela da cama. Gente, meu mundo caiu. Eu gostei, falei, ai, que mico, que vergonha. Na realidade, ela estava pedindo para eu subir a cabeceira da cama. E eu ali naquele devaneio espiritual todo, aquela loucura toda. Aí foi muito interessante, porque eu fiquei com uma vergonha daquilo. Eu não contei para ninguém. Fiquei até assim me sentindo um pouco culpada, que eu falei, meu Deus, eu aqui rezando para ela desencarnar, que situação chata. E aí, dias depois ela realmente veio desencarnar, e até no velório eu me senti meio culpada. Umas coisas assim, né, que vieram na minha cabeça. E aí, meses depois, eu comentei com meu marido, até para meio que desabafar. Eu falei assim, olha, aconteceu essa situação. Aí ele olhou para minha cara, mas ele deu uma gargalhada. Aí ele falou, que mico que você pagou. Ainda bem que não tinha ninguém lá para ver o mico de você, né? De você fazendo um desenlace. E ele começou a rir. E daí eu comecei a rir também. Eu comecei a rir, a gente começou a rir. Parece que naquele momento eu me libertei daquela vergonha, daquela situação que na minha mente, na minha cabeça, aquilo estava né? Estava assim uma situação muito chata. E aí o meu marido, ele conta isso para todo mundo como se fosse uma piada. Eu no grupo também, eu contei, a Cissa ria, mas ela ria de passar mal, né? Isso virou piada, todo mundo conta. E foi muito gostoso isso, porque foi libertador. No momento em que eu ri daquela situação toda, eu me libertei daquilo. Falei, gente, é claro que ali eu poderia até pensar isso mesmo. Ela, de vez em quando, ela entrava em alguns delírios, né? E aí eu me perdoei, e vida que segue, e hoje em dia eu conto isso com um bom humor, e é uma coisa muito gostosa. E eu me libertei, né? É muito interessante porque tem situações difíceis, como essa que a gente está vivendo agora, que a nossa percepção ela fica muito fora da realidade. A gente é estimulado a agir, a pensar e a sentir, às vezes, a partir de percepções muito equivocadas que vão nos induzindo à sensação da perda de controle da própria vida. A gente acredita que tem a perda total do controle da própria vida. E esse é o momento em que a gente tem que observar melhor o medo e a ansiedade que nos paralisem a lucidez, porque nós precisamos da lucidez para fazer, né, para a gente poder decidir o que fazer nesses momentos difíceis. Porque quando nós temos o melhor controle de nós mesmos, principalmente em tempos de extrema pressão, nós temos um maior equilíbrio interior e a gente precisa focar e buscar isso. Porque a partir desse equilíbrio é que nós vamos ter a consciência da nossa capacidade de fazermos escolhas. Então vamos lá. A liberdade do homem não é estar livre de condições, mas antes estar livre para tomar uma posição em quaisquer condições que porventura o cerque. Essa frase ela foi dita por Viktor Frankl. Viktor Frankl ele foi um psiquiatra judeu que sobreviveu a 4 campos de concentração, né, nazistas. Né? Ele perdeu toda a família, perdeu a esposa, ele perdeu a esposa, inclusive ela estava grávida.
Ele perdeu a própria identidade, uma vez que ele era apenas um número ali naquele campo de concentração. E ele vivenciou essa certeza, porque foi uma experiência para ele muito rica, onde ele teve a certeza que ele tinha, apesar de tudo, a liberdade de escolher se ele ia ceder ou não ceder às pressões externas. Né? Essa figurinha é uma graça. Né? Ele está triste, então ele pode escolher o que fazer em qualquer momento da vida, né, dele, ali, da nossa figurinha. Nós temos sempre a escolha, e a escolha da autossuperação. Ela está no rol de escolhas que a gente deve fazer. Isso, gente, tem toda a lógica, porque através da doutrina, a gente tem um conhecimento que antes da gente reencarnar, a gente treina muito para poder acertar esse momento, né? Porque inconscientemente nós temos gravados na nossa memória espiritual as boas escolhas que devemos tomar. Né? Porque nós temos compromissos espirituais, nós temos débitos, né, que nós precisamos realizar. E, infelizmente, o nosso inconformismo, nossa revolta, é que nos fazem esquecer do nosso dever. E muitas vezes nós fazemos escolhas que não têm nada a ver com esse nosso planejamento reencarnatório. Então, assim, e como é que a gente resgata essa memória, né? Onde é que estão alicerçadas as nossas boas escolhas, que nós treinamos, inclusive, para isso, né? É na fé em Deus. Saber que Deus não dá a cruz que não possamos carregar, né? Se nós confiamos em Deus, nós confiamos em nós mesmos. E essa fé é que vai nos manter na luta e na confiança que as coisas vão se resolver, mesmo que a gente não tenha uma perspectiva de futuro. Por isso, é sempre muito importante recorrer aos ensinamentos de Jesus para, então, melhor escolher. É como se fosse uma lembrança espiritual que trazemos no nosso inconsciente. E o que Jesus sugere que façamos? Ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que ele sugere que a gente faça nesses momentos difíceis é procurar o que Deus quer de nós. Porque quando a gente encontra o sentido da vida, a gente vai no fluxo e todas as outras coisas são acrescentadas. Né? Então, quando a gente vai, tudo é mais fácil, o fardo ele não é tão pesado quanto parece. Né? Então, assim, é nessa situação que a gente vai encontrar os recursos que nos cabem. E é na existência corporal, né, que nós vamos atender às nossas necessidades espirituais. Lembrando que não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Nós somos, sim, seres espirituais vivendo experiências humanas. E apesar de todos o esclarecimento do Evangelho, pelos estudos, nós temos muita dificuldade para equilibrar a bússola do nosso coração. Nós somos humanamente desequilibrados mesmo, né? Porque em tempos difíceis, qual é o nosso primeiro impulso? Não é buscar o reino de Deus. O primeiro impulso é procurar realizar os nossos próprios caprichos. Daí a gente manipula as pessoas para que elas supram as nossas perdas. Nós impomos a nossa personalidade e é quando o nosso egoísmo sobressai. E muitos estão intolerantes e adotando até posturas arrogantes nessa quarentena, exigindo do outro a realização dos seus problemas, né? A resolução dos seus problemas. Em torno dos nossos propósitos, aliás, em torno dos nossos próprios desequilíbrios nesse momento, é importantíssimo a gente renovar as atitudes mentais, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige e deixar que ele nos dirija. Né? Nós não estamos sós. E Jesus, ele veio para os sofredores. Agora você imagina, se todos nós estamos sofrendo, Jesus está perto da gente, está muito próximo de nós. E através dos seus emissários, né, que são espíritos amorosos que trabalham com Jesus, nesse momento, a gente vem recebendo algumas mensagens de apoio, de orientação, de estímulo, de sempre seguir em frente e ir com fé. Nós temos, assim, conhecimentos de mensagens de Bezerra de Menezes, Tomás de Aquino e tantos outros espíritos. E não seria diferente com a nossa casa também, dirigida pela irmã Maria Angélica, que nos envia mensagens de estímulo e de fé. Filhos amados, deixem de lado tudo que não puder ser alavanca de progresso. Amem-se,
busquem a confiança, a solidariedade e a justiça. E ela é sempre muito carinhosa quando transmite as suas mensagens. Ela chama a gente de filhos amados do coração. E ela pede que a gente confie em Jesus, porque Ele está no leme da nossa embarcação e nunca vai nos abandonar. E a irmã é como se ela fosse, é como uma mãe, né? Aquela mãe que vê o filho, leva o filho para tomar uma injeção, sabe que vai doer, sabe que o filho vai relutar, não vai querer, mas ela não vai retirar a injeção porque ela sabe que aquilo é necessário, apesar das dores, né? E como uma mãe, a irmã Maria Angélica nos pega no colo nesse momento e nos garante, através das suas mensagens, que o plano espiritual está a postos e leva o bálsamo a cada coração aflito. Ela diz perceber as nossas aflições e afirma que tudo passa e que tudo isso vai passar. E ela diz que a Terra ela está precisando dessa transformação urgente para seguir os nossos planos divinos. E tudo isso que acontece é necessário e que Deus assim o permite. Portanto, vamos pensar nisso aqui. Resignação. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro de experiência e de luz que ela nos oferece. A gente precisa perdoar essa situação que a gente está vivendo, né? Porque quanto mais a gente nega e quanto mais a gente se revolta com esses desafios da vida, mais pesados ficam os fardos e menos sentido a gente vai dando à luta, né? Muitos entendem que resignação é paralisação, é como se você fosse ficar sentado esperando as coisas acontecerem, né? Às vezes até se escondendo na própria ociosidade. Nós precisamos ajustar a resignação no lugar certo dela, né? O que vem de Deus e o que vem de nós. É muito importante sabermos diferenciar. Por exemplo, um lavrador, ele vai suportar corajosamente uma chuva de granizo ou uma tempestade na plantação, mas ele não vai se acomodar diante de uma chuva de gafanhotos, por exemplo, ou tiririca. E os resignados, eles sentem a dor, porque a resignação não nos livra de sentir a dor. Sentem a raiva, sentem o desânimo, porém eles não se curvam e sempre procuram a resolução dos problemas. Essa é uma chamada resignação ativa. E a irmã esclarece que em situações como essas são necessários para o nosso aprimoramento espiritual. Então a gente precisa ter, olha ali, ela precisa desembolar aquele nó ali para chegar até o amor, né? Não existe um problema que não ofereça uma dádiva para você. Você procura os problemas porque precisa das dádivas por eles oferecidas. Richard Barra é o autor de Fernão Capelo Gaivota. A gente precisa descobrir, né, qual é a dádiva dos problemas que estamos recebendo. Né? Quando a gente e a gente só tem esse olhar quando a gente agradece a Deus, mesmo as dificuldades. Nós somos atraídos naturalmente para essas lições que nós precisamos aprender. E essas dádivas, elas são percebidas e os frutos do amadurecimento são colhidos quando a gente percebe através dessa gratidão. Por outro lado, se a gente se recusa a lutar, o que seriam dádivas se transformam em traumas, né? Que a gente sai carregando aquela dor como se fossem pesadas correntes de lamentações. Vamos fazer um teste. Procura se lembrar de alguma experiência negativa ou de dor que você tenha tido no passado e que hoje você olha e fala assim, ainda bem que isso aconteceu comigo, porque isso me levou para outros caminhos, né? E esse é um reconhecimento da dádiva que um problema que você teve trouxe para você. E a irmã, ela aponta que nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus e que, assim o fazendo, o jugo será mais leve e o fardo menor conduzido. E, portanto, chegou a hora da gente testemunhar mesmo tudo o que a gente aprendeu. A gente aprende no SEMA estudando o amor, a paciência, a resignação, a perseverança, para alcançarmos voos da libertação das amarras do nosso passado. Então a gente se pergunta, como alguém se transforma em borboleta? Você deve desejar tanto voar que se dispõe até a deixar de ser lagarta. E a liberdade passa necessariamente pela decisão firme de assumir a responsabilidade pela própria vida, reconhecer as exigências que a vida apresenta como desafios, né, para a realização de alguma coisa. E quando você permanece lagarta, ao contrário,
o principal sintoma é você terceirizar a responsabilidade, né? Nos entregarmos nas garras do vitimismo. Isso é muito ruim. O vitimismo é muito presente no dependente. O vitimismo ele mantém o dependente preso às suas próprias, ao seu próprio vício, né? As pessoas, quando elas estão agarradas nessa coisa de vítima, né, que a vida é uma fatalidade, o pensamento circular, eu não merecia isso. E a vida é injusta. E o vitimista é aquela pessoa que ela acaba se acomodando naquela situação e não luta porque acha que não tem que lutar e que, na realidade, alguém precisa fazer por ela e se acomoda. E o animal satisfeito adormece, como dizia Guimarães Rosa. Quando desejamos estagnar, nós sentimos imediatamente a preguiça e a descrença. E, segundo a irmã Maria Angélica, cada um de nós, nesse momento, está tendo a oportunidade de refletir sobre o objetivo da nossa existência. Portanto, o que é que a vida está esperando de você? Quando o ser humano descobre que o seu destino reservou um sofrimento, precisa ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Porque a vida, ela é de determinação divina e com ela toda a sua sabedoria. Certa vez, Deus estava pairando sobre a terra e juntamente com o seu anjo, que estava com um livro grande, Deus dizia para o anjo que ele anotasse determinados nomes. Então ele disse assim, anote aí, para Bete, um menino, e dê a essa mãe o anjo da guarda, Mateus, para acompanhá-la. E mais adiante, Deus disse para o anjo, para Ana Lúcia, uma menina, anjo da guarda, Cecília. Para Júlia, por favor, você coloque gêmeos para ela. Agora eu vou encaminhar o anjo Gabriel, porque ele está acostumado com mães negligentes. E, finalmente, Deus passou um nome para o anjo e sorriu e disse, dê a ela uma criança deficiente. E o anjo se surpreendeu, mas por que ela, Senhor? Ela é tão alegre. E Deus disse, exatamente por isso. Como eu poderia dar uma criança deficiente para uma mãe que não soubesse o valor de um sorriso? Seria cruel. E o anjo perguntou, mas será que ela vai ter paciência? Ele diz, eu nunca espero que ela tenha muita paciência. Ela precisa ser apenas normal. Assim que ela tiver a notícia, inclusive, de que vai ter um filho deficiente, ela vai entrar em um choque muito grande e muito ressentimento comigo. Mas logo isso vai passar e ela saberá como lidar com a deficiência do filho. E o anjo disse, Senhor, eu a estava observando hoje. Ela terá que ensinar a criança a viver no seu mundo e não vai ser nada fácil. E além do mais, Senhor, eu acho que ela nem acredita na sua existência. E Deus sorriu. Não tem importância. Eu posso dar um jeito nisso. Ela é perfeita. Sim, essa é uma das mulheres que eu abençoarei com uma criança menos perfeita. Ela ainda não faz ideia, mas será muito invejada também. Sabe, ela nunca irá considerar um passinho de seu filho uma coisa comum. Quando sua criança disser mamãe pela primeira vez, ela terá a emoção de estar vivendo um milagre. Quando ela descrever uma árvore ou um pôr do sol para o seu filho cego, ela verá como poucos já conseguiram ver a minha obra, e eu a permitirei ver claramente coisas como a ignorância, a crueldade, o preconceito, e a ajudarei a superar tudo. Ela nunca estará sozinha, e eu estarei ao seu lado a cada minuto da vida, porque ela está trabalhando junto comigo. Bom, disse o anjo, e quem o Senhor está pensando em mandar como anjo da guarda? E Deus sorriu e disse, dê a ela um espelho, é suficiente. E chegamos ao final. Ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. Clarice Lispector. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, esclarece-nos para que possamos encontrar sentido nos destinos de nossas vidas.
Dê-nos a clareza para as melhores escolhas, para que possamos garantir a existência por Ti idealizada. Sê conosco, graças a Deus.